Existem algumas formas de eu pesquisar sozinho, sem ter nenhum tipo de ferramenta de Econet? Sim, existe. Quais seriam elas? Uma delas, no caso, né? Aqui nós temos a parte de decisões. Aqui em normas e atos decisórios, aqui são basicamente caminhos que você pode buscar apenas exclusivamente para tributos federais. Só tributos federais. Aqui é só federal. E neste momento, você tem aqui a parte para selecionar. Qual que é a unidade que você gostaria que fosse? Eu recomendo sempre que você selecione o COSIT, porque no COSIT, que é uma coordenação geral de tributação, o objetivo é uniformizar o entendimento da Receita Federal. Portanto, quando você observa uma solução de consulta COSIT, ela tem efeito vinculante. Independentemente se foi você ou não que fez a pergunta, logo, então, tem essa liberdade, tá bom? Em frente, nós temos aqui o tipo do ato. O tipo do ato, nós vamos selecionar chamando isso de solução de consulta. Selecione também, por favor. E outro ponto, você tem aqui a consulta. Você quer saber sobre exatamente qual assunto específico? Qual tributo você gostaria? Vamos imaginar que você quer saber sobre o COFINS. Então, você seleciona. Lembra da famosa palavra-chave? Palavra-chave? Agora é o que eu vou colocar. Vamos imaginar que alguém perguntou para a Milena se por acaso é possível insumo ser classificado como propaganda. E nesse momento nós vamos pesquisar. Coloquei insumo, propaganda, uma palavra-chave. E neste momento, aqui ele vai trazer algumas soluções de consulta sobre o assunto. E aqui normalmente ele traz uma ementa e nós vamos observar essa ementa, se ela faz sentido sobre o ponto de vista se eu posso ou não tomar crédito. Na medida que eu consigo dar uma lida, eu posso clicar aqui, é claro, para ficar melhor, eu vou observar o que está sendo colocado e se encaixa no meu caso concreto. E neste momento é um posicionamento da Receita Federal. Então, quando eu conseguir chegar nesse caminho, eu tenho condições de discutir com quem está interagindo comigo. Então, é um caminho bem interessante. Aqui nós temos todas essas possibilidades para que assim você possa selecionar seja qual for o assunto que você gostaria. Então, esse é um ponto importante para você ter. Aqui em São Paulo, nós temos a possibilidade de ter respostas à consulta. Isso é gratuito também. Então, se você está em São Paulo e consegue observar esses detalhes, aqui nós temos a seguinte forma. Então, vamos de novo colocar o que nós vamos discutir das transferências, não é? Transferência. Pensou um pouquinho e vai devolver para nós aqui o que nós temos sobre esse assunto. Se você optar, nós temos a opção de colocar como mais recentes. E aí, a partir daqui você tem informações especialmente sobre assuntos relacionados a transferência especialmente, que você pode observar se é um dos casos que você está buscando. Então é uma forma para a gente encurtar esses caminhos, beleza? Bom, para fechar, de fato, né, agora que nós temos esses detalhes, permita-me então agora mostrar para vocês outro ponto importante, o seguinte, nós temos aqui o trabalho de consultoria personalizado, o cliente faz uma pergunta e a gente responde para ele. A partir disto, a gente vai fazer o seguinte, vou pegar, por exemplo, qualquer uma aqui, só para a gente poder dar uma olhada sobre um assunto específico. Aqui essa é muito interessante, tá? E aí é um caso real, pessoal. Então, tudo que eu falei para vocês, a gente faz aqui na prática. Então, o cliente fez a pergunta. Lembra da questão do fluxo, do mapa mental que eu tinha demonstrado? Definição do escopo. A definição do escopo é o seguinte, a pessoa ela vai esclarecer exatamente qual é a dúvida dela, o que ela quer exatamente, qual é o objetivo dela. Então, ela colocou exatamente o que ela precisa, todos os questionamentos que ela queria buscar uma solução. Partindo desses pontos, eu entendi o que a pessoa queria. Então, nós vamos começar da seguinte forma. Então, essa aqui foram 5 páginas da resposta. Então, começa o seguinte, enfaça a questão do caso em tela, ou seja, do que está sendo discutido, em que o consulente busca orientação a fim de esclarecer
sua dúvida. Assim detalhamos. Ponto de início da contestação. Eu digo o seguinte, ele gostaria de entender se é possível ele questionar o valor que está sendo cobrado. Então, eu quis contextualizar o fato. Eu disse que então, o instituto desses dispositivos legais, que há espaço para que assim ele o faça. E aí eu começo a colocar o seguinte, bom, mas tudo bem, eu tenho o direito de questionar o que estão me cobrando, mas como que eu realizo o tal do recurso voluntário, que eu coloquei sobre esse assunto? Aqui, ó, existe um artigo que fala que você pode ingressar com recurso voluntário interposto. Legal. Aí o cliente vai perguntar para mim assim, Kleber, entendi, mas como que eu faço um recurso exatamente? Qual que é o caminho exato para fazer isso? Neste momento, eu coloco então o passo a passo de como essa pessoa pode fazer. Então, fundamentei os processos, as informações, coloquei o passo a passo, inclusive colocando como que é o trâmite de protocolar esse fato. Então, eu também coloquei, contextualizei que ele pode e tem direito de ingressar com a sua defesa, falei que é possível ele entrar com recurso voluntário e coloquei como ele pode elaborar esse processo. Depois disso, colocado todas essas fundamentações legais, ele perguntou também se, porventura, os valores que efetivamente foi colocado que são devidos, como que ele faz isso? Ele tem que pagar multas e juros? Tem que pagar multas e juros. Mas aonde está escrito isso exatamente? Então, eu coloquei a fundamentação legal aqui também. E o que eu acho mais legal, pessoal, ele inclusive perguntou se tinha a possibilidade de parcelamento, também mencionei a parte específica, então a pessoa ela vai tendo acesso a esse plano e já vai checar especificamente. Mas o que o cliente quer saber no final do dia? É isso aqui, pessoal. Lembra da questão da conclusão? Olha só, 3 linhas de 5 páginas. Ante o exposto, considerando as argumentações acima, concluímos que o contribuinte pode recorrer sobre a parte que considera legítima e os demais valores contestados pela Secretaria de Fazenda, podendo ser objeto de parcelamento. Feitas essas considerações, que entendemos relevantes nesse momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Portanto, perceba que tudo aqui em cima é uma base, é onde eu cheguei a uma conclusão, mas eu preciso ter 3 linhas para demonstrar para o cliente como isso funciona. Mas se eu partir para o cliente mostrar só isso, eu fico descoberto, porque eu não tenho argumentações palpáveis se alguém me questionar. Então, por esse motivo, nós temos que ter toda uma construção e aqui embaixo, então, definir em poucas palavras como você tem que tratar um fato.